tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de matemática eu vou falar para vocês do MMC, eu vou retomar na verdade porque a prof já tinha falado na aula do Zoom e vou explicar depois as atividades do dia, ok? Então vamos lá. O que seria o MMC? O MMC nada mais é do que o mínimo múltiplo comum. E para nós encontrarmos o MMC, eu tenho que encontrar os múltiplos. Lembra que a prof explicou que os múltiplos são infinitos? Por isso que eu tenho que encontrar o mínimo, porque eu não conseguiria encontrar o máximo, porque é infinito, ok, galera? Então vamos lá. Para calcular o MMC, sempre terá que ser de 2 ou mais números. Então vamos calcular primeiro de 2. Então vai aparecer assim, ó, MMC. Aí eu tenho lá 4 e 8, é igual. Então, para eu descobrir qual é o mínimo múltiplo comum, significa comum o quê? Significa que ele é múltiplo de 4 e múltiplo de 8 também. Então, eu tenho que encontrar os múltiplos de 4 e depois encontrar os múltiplos de 8, ok? Aí, como que a gente vai fazer sem infinito? Então, nós vamos calcular os 5 primeiros. Se não encontrarmos, calculamos mais 2. E assim consecutivamente, tá bom? Então, vamos lá. Então, 0, 4, 8, 12, 16 e 20. Encontrei os 5 primeiros múltiplos de 4. Agora, múltiplos de 8. Relembrando que os múltiplos sempre começam com 0. 0, 8, 16, 24, 32 e 40. Ok? Vamos lá. Agora que eu já calculei 5 de cada, vamos ver se tem um comum entre eles, o menor. Prof, sempre vai ter o 0. Como o 0 ele é comum de todos os números, ele é neutro, então ele não conta. Depois aqui eu tenho 4, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho 8, aqui também tenho 8. Então, já encontrei o meu múltiplo comum? Sim, é o 8. É o menor múltiplo comum. Então, vamos lá. O MMC de 4 e 8 é o número 8. Ok? Certo. Prof, tem outro jeito de calcular? Tem outro jeito de calcular com a decomposição. Mas vocês vão aprender um pouco mais pra frente. Por enquanto, a gente tem que fazer nesse método, ok? Então, vamos lá calcular outro MMC. Outro exemplo. Vamos lá então, galera, mais um exemplo. Então, eu quero que vocês calculem para mim o MMC de 3, 6 e 9. 3 números. Vamos lá. Então, primeiro eu vou calcular os múltiplos de 3, depois eu vou calcular os múltiplos de 6 e por último eu vou calcular os múltiplos de 9. Então, sempre começando com os 5 primeiros. Então, ó. 0, 3, 6, 9, 12, 15. 0, 6, 12, 18, 24 e 30. Certo? 9. 0, 9, 18, 27, 36, 45. Ok? Já encontrei os 5 primeiros. Vamos ver se tem algum em comum? Fora o 0? Aqui eu tenho 6 e o 6. Ah, prof, 6 e 6, mas no 9 não tenho 6, então não pode ser. 9 e 9, mas no 6 não tenho 9, então não pode ser. 12 e 12, mas aqui eu não tenho 12, então não pode ser. Aqui eu tenho 15, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho 18 e 18. Prof, aqui eu tenho 18 e 18. E agora? Eu continuo multiplicando 3. Não vamos fazer mais 2, 3? Depois do 15 vem o 18. Depois do 18 vem o 21. Ah, agora eu já encontrei? Agora eu já encontrei. Quem, galera? O 18. Então, 18 é o menor múltiplo comum entre eles. Então, aqui, ó. MMC de 3, 6 e 9 é 18. Entenderam? Vocês viram que aqui os 5 primeiros não tinha encontrado? Aí eu fui e continuei multiplicando. Aí eu tive que calcular aqui os 7, ok? Então é isso que eu quero que vocês façam, que vocês entendam, tá bom? Então no exercício de hoje nós temos 2 folhinhas que eu entreguei aí, junto com a série.
Olá, turminha. Então, agora eu vou continuar explicando para vocês o exercício de hoje, tá? Na primeira folha tá mínimo múltiplo comum. Então, primeiro, vocês vão circular o múltiplo comum de 12, de 18 e 36. Então, aqui já está feito os múltiplos. Eu só quero que vocês circulem um comum diferente de 0, tá? Na número 2, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão encontrar os múltiplos completando os quadros, tá bom? Eu tenho aí 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Vocês vão encontrar os 11 primeiros múltiplos e depois pintar o múltiplo comum entre eles. Na número 3, vocês vão fazer o MMC de 12 e 30, tá? Na número 4, é um probleminha que eu vou ler para vocês. Em um acampamento de férias, há entre 35 e 45 crianças, então eu não sei quantas há. Eu sei que foram divididos em grupos de 9, no outro dia em grupos de 6 e no terceiro dia em grupos de 4. Então, você tem que calcular o MMC para descobrir se tinha 35 ou 45 crianças. Então, vai calcular o MMC de 9, 6 e 4. A dica é, o MMC vai ser 35 ou 45, ok? Descubram. Na outra folhinha, eu tenho aqui números primos e números compostos. Lembrando que primos possuem só dois divisores, um e ele mesmo. E compostos, mais de dois, um, ele mesmo e outros números, tá? No primeiro exercício, você tem que pintar aí o único número primo que é par. No segundo, tá escrito assim, porque o número 1 não é nem primo e nem composto. Esse daqui já tinha no outro exercício, tá? No terceiro, você vai escrever na frente do número se ele é primo ou composto. Pode olhar na tabelinha, prof? Pode olhar na tabelinha. E no quarto, você vai pintar só os quadradinhos que tem números primos, ok? Muito bem. Boa aula e qualquer dúvida é só me chamar.